Fala pessoal do canal James do Pismo, estou fazendo essa introdução aqui só para falar que o vídeo que vai passar agora é uma gravação de uma live do nosso curso, né, resolvendo dessa parte de resolver provas anteriores. Claro que a gente tem resolução de todas as provas abertas de todos os anos, e aqui eu só vou disponibilizar algumas só para vocês terem uma noção mais ou menos como é que é, né? Então é bem aprofundado, você vê que uma aula de português é 1 hora e meia. Uma aula de física já chegou a ser 2 horas. Então, isso para resolver 5 questões. Então, a gente explica tudo tintim por tintim. E se você se interessar, gostar, procura a gente no Instagram. A gente tem um Instagram que é @gemesdopisme, tudo junto, sem underline, sem ponto. E a gente tem um curso também, com aula teórica, tem a parte também que é só de simulados. Enfim, segue lá, gente, que eu acho que você vai gostar bastante. Vou começar na provinha de português aqui. Vou fazer 2023 e 2022, começando por 2023, porque eu quero, sei lá, primeiro deu vontade de começar por ela. Inclusive, foi a prova que eu fiz, né? É, errei algumas coisas. Hoje em dia, sei o que errei, enfim. Tanto ter que estudar isso, né, para ensinar até, eu aprimorei. Enfim, ó, vamos começar aqui lendo o texto. Depois a gente. Não, eu posso ler a pergunta primeiro de uma vez, depois a gente lê o texto. Então, com que argumentos os autores do texto Crianças e Guerras, Crianças nas Guerras, sustentam a opinião emitida no terceiro parágrafo, que o corpo da mulher, da menina e da criança são territórios de guerra? Então, a gente tem que achar esse argumento, enfim. Vamos ler o texto primeiro. Nossa, eu fui lá para cima. Então tá, Crianças e Guerras, Crianças nas Guerras. Annette Abrams e Maria Cristina Gouveia. As guerras contemporâneas não são apenas entre países. Há guerras civis, que são contra a própria população, vinculada a uma espécie de guerra biológica, como sugere Aliense Lazarato, 2016. No Brasil, a guerra é contra a população negra, contra sexualidades dissidentes, contra algumas mulheres e contra algumas crianças. Os alvos preferenciais da guerra do Estado brasileiro contra as crianças uh, têm sido nomeadas balas perdidas, que são direcionadas contra as crianças negras e pobres. Abramowitz, 2020. No caso brasileiro, os efeitos da ação do Estado sobre a população, sobre as populações negras, indígenas, trabalhadores rurais, entre outras, envolve um número de assassinatos superior ao de muitas das guerras assim declaradas. Se, no sentido restrito, as guerras nunca deixaram de existir ao longo da história humana, sua emergência é sempre recebida como um acontecimento disruptivo, dramático e traumático, cujo impacto recai ponderadamente sobre aqueles que não participam diretamente, velhos, mulheres e crianças. A trajetória dos conflitos armados, em suas mais variadas expressões e extensões, segue um determinado script, envolvendo deslocamentos territoriais, violências nas mais diversas formas, mortes em que o sofrimento humano é vivido com intensidade extrema, marcando definitivamente as histórias de vida daqueles e, sobretudo, daquelas que experimentaram seus efeitos. Quando discutimos e escrevemos sobre as guerras, as crianças nunca aparecem como protagonistas. O que elas pensam e fazem não é absolutamente levado em conta. Enquanto, enquanto crianças emergem no cenário social da guerra, são inúmeros, são inúmeros que servem para evidenciar as atrocidades cometidas contra elas. Mesmo quando as crianças são utilizadas como ferramentas da guerra, como soldados, não importa o que elas sentem, pensam ou vivem. Segundo a Unicef, a maior parte das crianças soldadas sofrem de pesadelo, de estado de pânico, de insônia por muito tempo depois de serem desmobilizadas. Ainda segundo a Unicef, em 2020, 8.521 crianças soldadas são recrutadas em países como República Democrática do Congo, Síria, Somália e Iêmen, segundo o relatório das Nações Unidas de 2021. A vulnerabilidade de crianças afetadas pelo conflito vem crescendo junto à pandemia de 2019, de Covid-19. As crianças não passam de território de disputa e fazem parte dos artefatos de guerra. São todas as crianças, em geral, as negras e pobres. Não são todas as crianças, né?
em geral as negras e pobres. As meninas também sofrem de violações sexuais e são frequentemente vítimas de violações sistemáticas ou contaminadas intencionalmente pelo vírus AIDS, sob olhos de pessoas de suas proximidades. Isso aqui é doideira. Estou pedindo para aceitar aqui. Boa tarde, Isadora. Eu não tinha visto você pediu. Ó, continuando aqui, eu estava só lendo o texto. Ah, acontece também que as meninas e as mulheres sejam sequestradas e vítimas de abusos durante anos. Muitas delas não voltam jamais. Ou seja, o corpo da mulher, da menina e da criança são territórios de guerra. A questão política requer, é, a questão política requer pensar sobre quais aparatos e dispositivos podemos criar para proteger as crianças da gana, do capital, das guerras, do racismo, das discriminações, da pobreza, dos jogos eletrônicos, aí eu já não entendi, etc. Todo aparato jurídico construído a partir da Declaração de Genebra dos Direitos da Criança em 1924 até a Convenção sobre os Direitos das Crianças adotado pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989 e ratificado por 196 países, tem sido totalmente ineficaz na proteção das crianças. É porque a ONU não tem um poder de julgar os países e condenar, né? É meio que uma convenção ali, e se você não seguir, tipo, você fica mal visto, mas na prática você não tem nenhuma consequência direta, assim, para o país, se ele não seguir. O aparato jurídico protetor convive com o fato que crianças são negócios em que tantas vezes aqueles que denunciam a barbárie se calam sobre o volume de recursos gastos na produção, circulação e uso de armas. Necessitamos não apenas de instrumentos normativos e jurídicos, mas também da participação política das crianças, além e, sobretudo, de sua perspectiva, como propõe a sociologia da infância, né? É preciso compreender que as crianças vivem por meio de suas famílias e parentes o campo histórico e mundial. As guerras as jogam imediatamente no campo das forças mundiais, históricas e sociais, onde elas próprias têm poucas ferramentas analíticas e subjetivas para enfrentamento. Há fotos nas quais as crianças aparecem como protagonistas e também fazem parte da guerra iconográfica representacional, às vezes como despojos, às vezes como alvos. Essas crianças fotografadas têm a função de produzir lamentações e denunciar barbáries da guerra e também como maneira de prolongar por esta via a violência da guerra. Possuem a função de produzir uma atmosfera de luto, de comoção e melancolia mundial. É uma dimensão estética da guerra, cuja exploração e instrumentalização do efeito visual é parte da própria esta- estratégia da guerra. Se a participação da guerra é compreendida como atividade adulta, em que a criança emerge como vítima de seus efeitos e como objeto de proteção, na realidade ela constitui personagem constante e presente em todos os conflitos armados. Então ele está falando que a criança é um personagem presente, né, nesse conflito. As crianças são sujeitas a histórias da guerra, pois não são elas que as promovem, elas são invariavelmente silenciosas e silenciadas. Na verdade, elas falou que elas não estão sujeitas, não são sujeitas, né, à história das guerras. Tá. A participação das crianças na guerra e conflitos armados não se reduz a lugar de vítimas passivas. Muitas vezes, ao longo da história, crianças e jovens tomam parte de conflitos e movimentos de resistência à opressão vivido pelas famílias e suas comunidades. Nos relatos de sobreviventes dos guetos da Segunda Guerra Mundial, é comum a referência à participação de crianças que, com seus corpos diminutos e ágeis, conseguiam fugir e trazer comida, muitas vezes garantindo a sobrevivência de adultos. Angela Davis tematiza essa questão ao contar a participação política das crianças negras à época da luta pelos direitos civis em 1963, nos movimentos de resistência ao racismo. No contexto contemporâneo, as crianças e jovens se fazem presentes na Intifada Palestina, ao jogar pedras
contra as forças de ocupação, corporificando a resistência a uma vítima de violência e terror contra a comunidade da qual participam. A participação das jovens, das crianças e jovens do conflito armado não se reduz à ação direta. Elas produzem poemas, vídeos, livros de histórias, desenhos em que lançam mão da linguagem estética para narrar suas experiências de vida. São crianças que, são crianças que, no uso de linguagens diferentes, expõem a condições trágicas em que vivem a infância. Desde o icônico relato de Anne Frank ao diário de Zatla, entre outros, as crianças fazem ouvir suas vozes diante da barbárie. Não são crianças desprovidas de infância, mas que recorrem a diferentes formas de expressar para narrar o vivido e se afirmarem sujeitos de sua história. Pode falar, Isadora. Na verdade, eu não sei se eu vou te ouvir. Você vai fazer 22? Ah, tá. Eu vou fazer. É porque eu tô vendo 23 primeiro, eu vou fazer 22 depois. Você pode mandar uma mensagem no grupo quando você começar o 22? Porque eu vou assistir só o Velho, eu 22. não tô te ouvindo. Calma aí. Vou falar. Tá dando pra ouvir agora? Aham. Você pode mandar uma mensagem no grupo quando você começar a fazer 22? Porque eu não queria assistir o 23, porque eu vou fazer Aham. a prova amanhã. Aí eu não queria levar spoiler. Não, relaxa. Eu mando. Tá bom. Obrigada. Até daqui a pouco, então. Show. Até. Só ver se tá no microfone agora. Tá. Então, ó, vamos lá. Com que argumentos os autores do texto Crianças nas Guerras sustentam a opinião emitida no terceiro parágrafo de que o corpo da mulher, da menina e da criança são territórios de guerra? Então, vamos ver. Ó, terceiro parágrafo. Cadê essa opinião? Aqui, ó. Tá aqui. Nossa, aqui lugar errado. Tá. Tá perguntando com quais argumentos. Então, vamos ver. Voltando um pouco, né? Essa opinião aqui é uma conclusão da opinião dela. Ou seja, então esse ou seja, ele está introduzindo, é, pode ser dizer como uma explicação, né? Enfim, então está perguntando que argumento a gente tem que voltar anteriormente nesse parágrafo, porque ela vai argumentar, depois ela vai, enfim, concluir e tal. As crianças não passam de territórios de disputas e fazem parte de artefatos de guerra. Então, isso aqui não seria argumento, porque é uma opinião assim, é uma tese, na verdade. Opinião, eu não gosto de usar muito quanto sinônimo de tese, não. Mas, enfim, é uma tese, e então aqui ela não justifica nada. Então, continuando. Não todas as crianças, em geral, as negras e pobres. As meninas. Ó, rapidinho. Então, tá vendo que nessa parte aqui, ó, não passam de territórios de disputas e fazem parte de artefatos de guerra? É basicamente a mesma coisa que ela falou aqui, então não é uma coisa que justifica aquela opinião, né? Então, ó, não são todas as crianças, em geral as negras e pobres. As meninas também sofrem violações sexuais. Então, a partir daqui ela já está argumentando, ó. As meninas também sofrem violações sexuais, são frequentemente vítimas de violações sistemáticas ou dominadas intencionalmente pelo vírus da AIDS, sob os olhos de pessoas em suas proximidades. Depois falou de sequestro e abusos. Então, aí que ela justificou e convenceu para mim que elas são território de guerra. Então, é esse que é o argumento, tá? Então é isso que a gente vai escrever. Eu vou até copiar essa parte aqui. Eu não vou repetir, tá? É bom escrever com as minhas próprias palavras, mas ah, eu vou pegar ali só para não ter que ficar voltando no texto. Vou deixar ali só como referência para mim.
Então, ó, vamos responder aqui. A opinião de que o corpo da mulher, da menina e da criança são territórios de guerra. A mulher com dois L's é sustentada ah, pelo argumento. Na verdade, eu vou falar pelos argumentos, né? Porque ela fala várias coisas. Pelos argumentos de argumentos exemplificativos. Aqui não que ele pediu o tipo de argumento, mas eu que estou citando que são argumentos ela argumenta através de exemplos, né? Então, é sustentado pelos argumentos explicativos do que das violências aplicadas, sofridas por essas pessoas. Aí você não pode ser muito vago. Violências sofridas? Não, você vai falar exatamente o que ela falou. Então, pelos argumentos de das violências sofridas por essas pessoas. Dois pontos. Aí, por isso que eu peguei o texto ali, para não ter que ficar voltando, ó. Violência sexual, é, violência sexual das meninas. Esse das ficou meio ruim, né? Vou mudar aqui, ó. Das violências de que essas pessoas são vítimas. Aí depois, ó, deixa eu ver como tá ficando então. É sustentado pelos argumentos exemplificativos é, das violências de que essas pessoas são vítimas. Violência sexual sofrida pelas meninas. ah, Cadê? Contaminação intencional das mesmas. Das mesmas fica meio ruim. Delas, intencional delas, mesmo com. Ele tá falando sobre óleo de pessoas de suas proximidades, né? Mesmo com pessoas próximas, sabendo, vírgula. Aí tem outras coisas também que ela falou de abuso ali, ó. Sequestro de mulheres e abuso durante anos. Então, a violência sexual sofrida pelas meninas, contaminação intencional delas, mesmo com pessoas próximas sabendo, além de sequestro e abusos de mulheres. Acho que ele especificou a questão das mulheres, né? Meninas e mulheres. E eu já citei menina.
Ah, eu acho que assim já tá bom. Deixa eu ver onde que eu vou deixar essa resposta aqui. Eu vou copiar ela e deixar lá embaixo. Ó, bugou ali. Tô doido. Copiar, apagar, deixar lá embaixo. Então, não sei se é letra A, eu acho que é só o número um, né? Então, ó, ficou. A opinião de que o corpo da mulher, da menina e da criança são território de guerra é sustentado pelos argumentos exemplificativos das violências de que essas pessoas são vítimas. Violência sexual sofrida pelos meninos, contaminação intencional delas. Aqui, teria uma vírgula aqui, mesmo com pessoas próximas sabendo, a gente sequestra e abusos constantes de mulheres. Constante porque ele falou que era durante anos e tudo, né? Retire do texto um trecho que contém um argumento de autoridade e explique a intenção discursiva de usá-lo. Aqui eu já cito nas mentorias, quando eu vou corrigir do meu simulado, né? Do simulado James Pismo, do nosso simulado, que a intenção argumentativa, inclusive caiu uma questão meio que disso, no nosso simulado 5, que a intenção argumentativa é sempre convencer a pessoa de alguém, dar mais força para a tese. Então, o argumento é sempre você tentar convencer alguém, sempre. Então, intenção discutível, convencer, é, dar mais credibilidade, entendeu? É essa a ideia. Então, agora, argumento de autoridade, quando ele cita alguém, cita um órgão, cita um livro, coisas que justamente são usadas para aumentar a confiança no que ele está falando, a confiabilidade, a verdade, enfim. Então, se eu falar que, sei lá, eu acho que. Deixa eu pensar em um exemplo. Se eu der uma opinião de uma pessoa sobre o que ela está sentindo, finge que tem uma pessoa passando mal. Então, na sintomatologia dela lá, sei lá como fala isso, eu ia analisar e quem teria mais autoridade de dar um diagnóstico? Eu ou um médico? Óbvio que um médico. Isso daí é uma coisa bem óbvia. Mas o argumento de autoridade é isso. É justamente uma pessoa que tem maior experiência no assunto e a referência no assunto, ou um órgão. Então, quem se configuraria mais em dados? Dados dado por uma pessoa qualquer ou dados dados por um órgão de pesquisa renomado e, enfim, entende? Então, essa é a ideia. Tá, então vão achar aqui, quando ele cita essas pessoas, tem que citar diretamente, né? Então, aqui, ó, já tem um primeiro, citou uma pessoa para argumentar e justificar e aumentar a confiança de que o quê? De que as guerras civis são contra a própria população, vinculadas a uma guerra, uma espécie de guerra biológica, taranã, taranã, entendeu? Então, ó, de novo aqui, Abramowitz, 2020. Deixa eu ver. Aqui de novo, ó, Unicef, depois outro da Unicef. Deixa eu ver. Eu lembro que eu acho que eu botei na minha prova esse daqui, Angela Davis. Então esse da Angela Davis ali foi eu que eu botei no meu piso. Tá, enfim, esses são alguns. Ele pediu para retire do texto um trecho. Então você vai simplesmente repetir o trecho, né? Ó, você vai falar, no trecho, aí você repete o trecho, pense em um argumento de autoridade, taranã, taranã, que é usado para. Aí você explica que é para convencer, enfim. Então, vou pegar esse da Angela Davis.
Beleza. Eu vou simplesmente copiar o trecho, porque eu posso aqui, né? Então, ó, aqui você não precisa copiar o trecho inteiro, você põe umas reticências, entendeu? Se não tivesse no início do período, aqui, igual tá, você teria que colocar reticências antes também. Então, ele perguntou o quê? Intenção, efeito discursivo, tipo de argumento. Não, argumento de autoridade e intenção discursiva. Um, dois. Trecho. Aí tem que pôr entre aspas, né? Angela Davis. Tarana, tarana, aí, três pontinhos. Possui um argumento em que Angela Davis é uma autoridade. Ponto. O efeito discursivo desse tipo de argumentação é, é, aumentar. Não, deixa eu pensar como vou escrever isso. Deixa eu voltar lá no texto. Na verdade, você nem precisa ler tanto texto, porque argumento de autoridade sempre vai ser isso, né? Convencer e tal, aumentar a força na argumentação. Agora eu tenho que saber como que eu vou estruturar essa resposta. Feito discutindo deixou de argumentação, é, eu posso escrever assim, aumentar o convencimento do leitor é, de alguma ideia, já que é, uma figura que é referência em certo assunto é, é, é de difícil contes- contestação. Esse argumento em que Angela Davis é uma autoridade. O efeito discutido do estilo de argumentação é aumentar o conhecimento do leitor de alguma ideia, porque a figura referência em certo assunto, já que uma figura que é referência em certo assunto é de difícil ostentação, que deixa o argumento mais sólido. Na verdade, eu vou botar isso aqui, ó. Estilo de argumentação é
deixá-la mais sólida por aumentar o conhecimento do leitor de alguma ideia. Taranã. Agora, deixa eu ver se seria bom eu deixar esse de alguma ideia solto ou ser específico. Eu vou tentar ser mais específico. Eu vou ser geral e botar, tipo, no caso, é taranã. Então vocês vão ver. Então, ela usando geladeiros para comprovar mais isso daqui, ó. Participação das crianças na guerras e conflitos armados não se reduz ao lugar de vítimas passivas. É essa a ideia que ela tenta justificar, né? Que ela justifica com o argumento de autoridade. Deixando mais sólido por aumentar o convencimento de autor de alguma ideia. No caso, a de que aí eu vou botar qualquer ideia ali, a de que a participação então ficou. No trecho, Angela Davis tematiza essa questão ao contar com a participação. Aí, tipo, se a sua resposta tiver ficado muito grande, né, por exemplo, no vídeo, você pode cortar mais aqui, né? Deixar Angela Davis tematiza essa questão, 3 pontinhos, entendeu? Então, vai ser um jeito de deixar a resposta mais curta. Eu vou deixar assim. Tematiza essa questão ao contar com a participação, possui um argumento em que Angela Davis é uma autoridade. O efeito discursivo desse tipo de argumentação é deixá-la mais sólida por aumentar o convencimento do leitor de alguma ideia. No caso, é de que a participação das crianças nas guerras e conflitos armados não se reduz ao lugar de vítimas fativas, já que uma figura que é referência em certo assunto é de difícil contestação. Então, essa é a resposta a 2. Releia o trecho a seguir para responder as letras A e B dessa questão. A participação das crianças nas guerras e conflitos armados não se reduz ao lugar de vítimas passivas. Muitas vezes, ao longo da história... não vou ler, não. Escreva a tese presente no trecho destacado no texto. Destacado do texto, né? Então, vamos ver qual que é a tese. Ó. Então, a tese ela vai ser uma ideia que ainda não se justifica por si só. Por si só. Você precisaria de argumento. Então, a participação das crianças na guerra, e conflitos armados, não se reduz ao lugar de vítimas passivas. Então, aqui seria a tese. Por quê? Porque aqui ele não te falou o porquê disso ainda. Então, aqui, a partir de muitas vezes, ele já começa a justificar. Muitas vezes, ao longo da história, as crianças e jovens tomam parte de conflitos e movimentos de resistência à opressão vivida pela família e comunidades. Aí, assim, isso aqui já não é uma opinião mais. Não é uma ideia solta mais. A pessoa está já justificando, mesmo que sem exemplo, sem nada, sem fortes argumentos, ela já não está expressando uma ideia sem argumento, né? Então, a participação das crianças nas guerras e conflitos armados não se reduz ao lugar de vítimas passivas. Você ia perguntar, tá, por quê? Me explica melhor. Aí a pessoa ia começar. Muitas vezes, ao longo da história, as crianças jovens tomam parte de conflitos armados, movimentos de resistência à opressão vivida pelas famílias e comunidades. Então, isso aí já seria meio que já seria quase argumentando. Mas pode se ver como tipo, já a pessoa já estaria tentando convencer e depois ela vai sustentar esse argumento melhor no que eu vou destacar em vermelho. Aí ela já estaria argumentando fortemente.
Tá, então a tese está em amarelo. A tese, então, é só reescrever, eu vou copiar e colar aqui. 3, letra A. A tese está contida no trecho. Até porque também a tese, ela dificilmente vai se estender por linhas e linhas, né? Geralmente ela se resume em um período, não vai se desenrolar tanto. Esse é outro jeito de você perceber que a tese terminaria ali. Tá, essa é a única coisa que ele pediu na A. Eu imagino que no- eu não lembro, mas eu imagino que na folha de resposta ele tenha dado pouca linha, uma ou duas. Qual tipo de argumento foi utilizado para defender esse ponto de vista? Qual efeito discursivo de utilizado? De novo, apesar de provavelmente ser outro tipo de argumento, o efeito argumentativo discursivo vai ser o mesmo. Convencer, argumento é sempre convencer, igual eu já falei. Aumentar a credibilidade da tese. Então, um tipo de argumento aí já seria contido nessa parte vermelha, né? Que ele tá falando, descrevendo o que que acontecia. Os relatos sobreviventes dos guetos da guerra, Segunda Guerra Mundial, é como uma referência à participação das crianças que com seu corpo. Então, ele está citando um evento histórico. Esse é um tipo de argumento. Quando você vai estudar lá, exemplificação, argumento de autoridade, comprovação científica é outro argumento para comprovação científica, que é um argumento cabal, né? Tipo, que é uma comprovação científica, acabou. Mas define-se como um argumento. É, e dentro deles tem o de alusão histórica, naturalmente. Às vezes você se confunde um pouco. Eu lembro que na minha resposta no PIS eu não fui tão bem nessa resposta, eu acho. Eu falei que é acho, uma exemplificação que usa de argumento histórico. Mas não, você não viaja assim, não. Deixa um ou outro. Você está falando de um evento histórico, então é um exemplo? É, só que é um evento histórico, então evento histórico. É isso que você vai pensar. Se for um exemplo generalista e não fatos específicos históricos, aí é um argumento por exemplificação. Mas aí, como são fatos específicos históricos e tudo, então é um argumento de alusão histórica. Efeito discursivo, aumentar a credibilidade da tese de que a participação das crianças nas guerras. Tã. O tipo de argumento presente no texto é o de alusão histórica, já que é feita, ah, são feitas referências a fatos da Segunda Guerra Mundial que comprovam. Aí deixa eu lembrar que comprova. A participação ativa de crianças. A participação ativa de crianças nas guerras. O efeito discursivo é,
do uso dessa alusão é aumentar. Não vou escrever de outro jeito diferente do 2. É, é, pensar. Não tem muito que fugir, pra onde fugir, não. Então, qual o efeito de ele usar isso? É convencer é o convencimento é, da tese aí eu poderia escrever da tese que eu escrevi na letra A, alguma coisa desse tipo. Mas eu vou tentar dar uma repetiçãozinha na qual é a tese aqui. É o convencimento da tese de que a participação das crianças, é, aí 3 pontinhos, não, só para não escrever tudo, não se reduz ao lugar de vítimas passivas, dado que os fatos descritos mostram é, não, acho que assim tá bom. Deixa eu ver como tá ficando. O tipo de argumento presente no texto é o de alusão histórica, já que são feitas referências a fatos da Segunda Guerra Mundial que comprovam a participação ativa de crianças nas guerras. O efeito discutível do uso da solução é o convencimento da tese de que a participação de crianças não se reduz ao lugar de vítimas fáceis. Acho que vale um justificativo do porquê convence, dado que expõe relatos é, eu não vou falar participação porque eu falei, de ação protagonista por parte é, eu tenho que citar jovens, dos jovens. Eu já falei muito criança. Então, ó, o tipo de argumentação, de argumento frente no texto é o de alusão histórica, já que são feitas referências a fatos da Segunda Guerra Mundial, comprova a participação ativa das crianças nas guerras. O efeito discursivo do uso dessa alusão é o convencimento da tese de que a participação das crianças não se reduz ao lugar de vítimas passivas, dado que expõe relatos de ação protagonista por parte dos jovens. Tá. Fiz essa resposta aqui não recebi 200 valendo 2. 4. Qual a relação semântica entre o oitavo e o nono períodos do trecho lido?
Justifique sua resposta indicando qual conjunção poderia ser acrescentada no início do último parágrafo para tornar explícita a relação. Esse tipo de questão é muito comum no PISA e, consequentemente, no nosso simulado, que a gente põe bastante também. Então, ó, vamos ver. Ó, aqui, no primeiro parte, nesse oitavo parágrafo, ele está falando: no contexto contemporâneo, as crianças jovens se fazem presentes na intifada palestina ao jogar pedras contra as forças de ocupação, corporificando a resistência a uma política de violência e terror contra a comunidade na qual participam. Tá, então ele está falando as crianças participando diretamente. A participação das crianças e jovens em conflitos não se reduz à ação direta. Então, o que ele está falando? No oitavo período, ele está falando, a criança participa. Olha que as crianças participam de forma direta. Depois ele está falando, a participação não se reduz à ação direta. Então, o que ele está contrapondo? O que ele está fazendo? Ele está contrapondo. Então, ele está falando, olha que elas estão participando ativamente, mas a participação não se reduz a isso. Então, ele está contrapondo ideias. Tá? Aí você poderia pensar, mas ele não está adicionando ideias? Igual eu falei antes. Lembra daquilo que eu falei de exemplo, só que é um exemplo por razão histórica? Então, você vai botar a definição principal, que é mais específica, que é a alusão histórica. Aqui ele está adicionando informação? Sim, só que ele está adicionando uma informação de forma a contrapor. Então, essa é a interpretação. E de forma a contrapor, então ele contrapõe mesmo sem já conjunção, ele contrapõe ideias. Claro, aí ele está adicionando uma nova ideia, basicamente está, porque ele está mostrando, ó, antes ele mostrou uma ideia, que elas participam diretamente, depois ele mostrou outra que não participa, participa de outros jeitos. Então adicionou ideia? Adicionou, mas ele fez isso contrapondo noções. Então é isso que é o principal. Então ele está contrapondo. É uma relação de adversativo, de contraste, tá? Adversativo, contraste, oposição. Acho que essas são os jeitos que você fala. Aí, conjunção. Porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante. A relação semântica. Semântica é de significado. Entre o oitavo e nono parágrafos é de oposição. Aí você não vai só deixar solto, né? Só se ele tiver dado pouca linha. Então, você vai argumentar, uma vez que são são contrapostas a- as ideias de participação direta das crianças nas guerras com é, as ideias de participação direta das crianças nas guerras e participação indireta. Aí, para deixar mais claro ainda, eu vou deixar em parênteses, ou seja, apesar de ter uma
não deixa de existir outra. Existir a outra. Esse uma e outra quer dizer a participação direta, a participação indireta. Então aqui eu mostrei que eu sei mesmo o que está acontecendo. Aí ele perguntou conjunção que poderia substituir. Uma conjunção que poderia substituir, substituir, é, não, substituir não, poderia ser acrescentada de modo a expor essa relação. Eu vou deixar aqui no início, né? A conjunção, porém, poderia ser acrescentada de modo a expor essa relação. Então, essa é a resposta. Não, aqui não deixa. Questão 5. Explique a crítica da charge quanto aos presentes recebidos pelas crianças no passado e atualmente. Então, ó, ontem, oba, balas. Aí é bala de doce, né? Como dá pra ver aqui, esse saco de bala de doce. Hoje, oba, colete à prova de balas. Aí, dia das crianças, né? Então, explique a crítica da charge, quantos presentes recebidos pela criança no passado e atualmente. É, então, ó, primeiro, ontem e hoje simboliza passado e presente, tá? Primeira coisa que você tem que falar. No passado, então, receber balas doces isso é uma infância, simboliza uma infância saudável. E hoje, que é o presente, teve uma mudança em que crianças são expostas à violência. E por isso, e essa violência é simbolizada pelo colete à prova de balas. E você tem que ter a malícia de perceber que o PISM ele sempre tem uma temática central. No caso, é violência, que envolve muito criança. Então, você pode falar aqui que, ser bem específico, falar que não há violência contra crianças. Crianças são vítimas de bala perdida, entendeu? É, e isso, além de você estar vendo na charge, o próprio contexto da prova do PISM ia te mostrar essa interpretação. Então, ó, vamos escrever. A charge critica aí, especificamente o que ela critica. Você não vai falar, a crítica da charge expõe algo. A crítica da charge não, assim, não importa o que ela expõe, você tem que falar, a crítica é isso, a crítica é aquilo. Não é a crítica expõe, a crítica mostra. Não, o que é a crítica? A charge, então, vou mostrar o que ela está criticando. A charge critica a mudança de experiência vi- vivida na infância. Antiga, antes, ou seja, eu vou escrever assim, ontem, entre aspas, porque simboliza que isso está escrito, eu tirei da charge, ontem, vírgula, ou seja, em tempos passados, a infância é,
era mais saudável do que hoje. Ou seja, nos tempos atuais. Saudável e segura. E saudável não é saudável de saúde, assim, do corpo, não, né? Até porque a pessoa tá comendo bala de doce. Mas é saudável no sentido de feliz, de seguro, tudo. Então era mais saudável e seguro do que hoje, ou seja, nos tempos atuais. Isso é exposto na imagem através do saco de, de balas ou doces, que simboliza porque eu estou me referindo a saco de balas, então é uma coisa no singular, então que simboliza a tranquilidade e inocência, inocência ou o contrário de violento seria pacífico, né? Então vou colocar pacífico. Então tranquilidade e pacificidade, nem sei se isso existe, mas acho que sim. Da vida das crianças, enquanto o colete à prova de balas simboliza a violência agora é, presente na vida delas, visto que muitas são vítimas de balas perdidas. Ponto. Então, vamos ver como tá ficando ou se ficou pronto. A charge critica a mudança de experiência vivida na infância. Ontem, ou seja, em tempos passados, a infância era mais saudável e segura do que hoje, ou seja, nos tempos atuais. Isso é exposto na imagem através de saco de balas ou doce, que simboliza a tranquilidade e pacificidade da vida das crianças, enquanto o colete à prova de balas simboliza a violência agora presente na vida delas. Isso que muitos são vítimas de balas perdidas. Então, a crítica é justamente essa mudança que passou a ser mais violento e tudo. Então, essa é a prova de 2023, bem interessante, muito característica pela presença de argumentação e tudo, bem boa até. Já teve provas mais fáceis, bem mais fáceis, mas essa aqui enfim, interessante. E foi a que eu fiz, né? É isso, eu vou terminar a mentoria aqui e vou iniciar outro separado de 2022. Tamo junto. Obrigadão quem acompanhou até aqui.